Vamos lá. BR-116, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Jaguaquara, passei perturbando ali. Bahia. Quero descer a Serra do Mutum, sentido Jequié, Vitória da Conquista, e o destino casa. Vila Velha, Espírito Santo. Agora 10 horas, 1 minuto, temperatura 25 graus. O tempo tá bonito. A chuva. Ainda não vi chuva ainda, mas bastante provável de ver chuva aí em algum trecho aí. Eu até iria abastecer ali, mas resolvi. Eu acho que eu vou fazer um teste. Vou abastecer lá no Arizona 3, depois de Jequié. A Serra do Mutum. Serra do Mutum hoje está tranquila, quanto na descida, quanto na subida. Às vezes é fila para descer e fila para subir.
Tem o Sigpar aí, que agora eu falando em fila, por isso que não tava subindo ninguém, porque tava parado aí, ó. Não, o Sigpar aí na frente, por isso que não tava subindo ninguém. É de estranhar mesmo. Quase ninguém subindo. Agora eu vou pegar ela, deve estar parada daqui pra lá, vamos ver. Vamos ver. Essa ideia de colocar esses camaradas bandeirinha na bicicleta é boa. Antes era a pé, o cara andava demais, apesar de não ter pressa, né? Mas essa ideia da bicicleta aí foi boa.
Acesso aí a Lafayette Coutinho.
Daqui a pouquinho, passar o perímetro urbano de Jequié. Já mudei de ideia, acho que não vou abastecer ali a nada. Porque olha, dá pra ir bem, até que dá pra ir em casa. O negócio que fica, às vezes, eu não gosto de deixar ficar chegando em reserva esses negócios. E, na verdade, eu não vou nem completar. Vou colocar só um pouco mesmo, só pra não ficar muito negócio de reserva. Aí precisar mandar dar uma limpeza nesses tanques, esses negócios lá também. Aí manda tirar e limpar, dar uma limpeza geral nesses negócios. Que aí chega com menos óleo lá, é melhor, né? É, mudança. Tá animada, hein? Tá com pressa. Porque se eu for abastecer ali, eu tô querendo almoçar lá na Boa Nova, né? Aí eu vou perder tempo ali. Aí depois lá no Planalto, pra lá, sei lá, eu vou e coloco um pouco de óleo só pra garantir mesmo. Quase que não precisava nem colocar. O óleo que tem aqui dá pra ir em casa. Conforme eu ficar com o óleo baixo também demais no tanque, não é bom não. A vantagem que não é. E a minha que é a sua dele de posição, aí você só ganha mil. Aproximando do perímetro urbano de Jequié. A polícia rodoviária tá indo pra ali, fica sempre por ali, naquela reta ali aquele ponto de apoio ali, as faixas contínuas ali, a turma facilita, já era.
O tempo tá bonito lá pra frente, hein? Ó. Parece que tá chovendo lá pro lado de Boa Nova. É, o camarada que trabalha aqui é aqueles velhos que fica falando que o desvio é bom. Ele vai passar por lá, tá indo pra São Luís. E parece que a chuva tá mais lá pro lado pra esquerda lá, ó, lá da 101. Se chover lá, ele tá enrolado. Aí o negócio fica complicado. Essa semana já deu, semana passada. Ah não, essa semana mesmo, porque hoje é quinta-feira. Já deu caminhão agarrado lá umas horas, aquele brejo lá. E o DENIT lá vai mexendo lá pra fazer outra ponte.
Um abraço, meu amigo Nivaldo Souza, que é motorista rodoviário aposentado. Mora aqui em Jequié. Passar aqui sobre o Rio de Contas. Esse Rio de Contas está assoreado, tá chovendo, mas não tá chovendo. Foi 2023, se não me falha a memória, que eu passei aqui, mas tinha água aí que estava bem perto da barriga da ponte. Depois eu não vi mais. Não vou dizer que não choveu mais depois, né? Pode ter chovido e eu não ter passado, mas faz tempo que eu não vejo muito volume de água nesse rio. É o Rio de Contas. Tá bem assoreado. Agradecer os membros colaboradores do canal, o Flávio Fragoso, o Elson Salles, Marcos Marquinhos, Cláudio Matos, Luiz Onofre Teza Gama, Viagem Musical, Super Runtes, Luiz Freire, Rivaldo Silva e a esposa Dona Francisca, José Antônio Silva e a esposa Ana Maria Socorro, Júlio César, Herão Alves e o filho Nixon de Ubatã, Marcelo Miranda, do Noroeste do Espírito Santo, Nova Venécia, Eric Barros, Antônio Luiz Silva, o Ramos, Matheus e o neto Arthur de São Paulo, Israel Luiz dos Santos, Miranda dos Teclados, Tenente Fernandes e a esposa Dona Maria da Paz, de Brasília, Teófilo Lima, Fernanda Veroldo e Orlando Jacó. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Mandar um alô aí também para o vereador Orlando, lá de Venceslau Guimarães, terra da Graviola, no Baixo Sul, né, da Bahia, lá pela 101. E também para o Orley, gerente da fazenda lá, que eu fui carregar pouco de fruta. E o proprietário da fazenda, o Rui. A fazenda Lagedão, lá em Venceslau Guimarães. A polícia rodoviária aqui tá sossegado.
Tá dando um sereninho lá pro lado do Manuel Vitorino. É um pequeno sereno. Aí eu vou ter que arranjar uma capa dessa aí, ó, pra me andar na lambreta. Agora que eu vi a moça ali com a capa, eu lembrei novamente, né? Que a hora que estiver chovendo, a gente anda capotado e dá pra viajar do mesmo jeito. Dependendo do lugar que a gente for também, molhar um pouco, não tem problema não. A não ser que estiver indo para um casamento, uma missa, né? Aí fica ruim, né? Mas caso contrário, dependendo do lugar que for, pode se molhar. Depois troca de roupa e pronto. Tá caindo um sereninho, mas a temperatura fica agradável. Mas aqui em Jequié, né, que Jequié é conhecido como Cidade de Sol, né? É dessas regiões aqui, o lugar mais quente aqui é Jequié. O restante, Jaguaquara lá em cima esfria. Aí passa aqui em Jequié, dá uma maneirada. Aí depois sobe de novo, aí Manuel Vitorino, vai embora, Boa Nova, e Poções, Planalto, então, Vitória da Conquista. Na vinda eu dormi lá em Planalto. Coisa boa, viu? A vontade de ficar deitado até umas 9 horas da manhã, 10 horas, dependendo das condições que tá, é muito bom. Mandar um alô aí, agradecer o senhor José Pedro e a dona Rosenilda, lá do Tatuapé, em São Paulo, que foram me encontrar. Conheci pessoalmente lá em Abi, lá no povoado Leobino, BR-423, né? Estão ficando uma temporada aí em Mata Grande. Aí foram lá me prestigiar. Muito obrigado, viu? José Pedro e dona Rosenilda. Eles vão ficar uma temporada por aí na região. Aí na hora que eu voltar, igual eu disse, eu sempre, a maioria das vezes, quando eu vou João Pessoa, Natal, Campina Grande, ou às vezes até Recife mesmo, eu passo por aí. Aí fica fácil. Mas desde já eu agradeço.
Mandar um alô para o MacGyver e a esposa Mara, lá de Eunápolis, da Fazenda Baronesa, e o Kaique, Marcelo, Guilherme, a turma lá da Fazenda Baronesa, lá de frente o posto Colorado. Dá um alô também para o Marcelo Barros da Fazenda Visgueira, lá em Eunápolis. E o Josildo, também lá de Eunápolis, que trabalhava lá no posto Colorado, agora está prestando o serviço lá na Serrana, na Veracel. Muito obrigado aí, meu amigo. O Josildo. Meu amigo Paulo Mota também lá do Posto Serral, em Itamaraju. O Paulo Churek. E o Paulo Sérgio, da Silva Eletrônica. Também de Itamaraju, Severa Cristina. Agora o meu trajeto por aqui. Enquanto eu puder evitar isso aí, eu vou evitar. Por causa do desvio, né? É evidente que a BR-101 para mim é melhor. É mais perto e coisa, mas com desvio para mim acaba se tornando mais longe. Sem contar o risco, né, de ficar lá parado lá dias naquele brejo, né, sem recurso. Aqui também acontece, aqui pode acontecer, às vezes acontece, principalmente negócio de acidente, que o risco é maior de travar aí, ficar travado o dia inteiro, mas pelo menos tá no asfalto. Aqui tem o DENIT que está prestando serviço aí de apoio aí os usuários, gratuito. Ajuda e muito. Lá também tem, né? DENIT também tá. Tem as máquinas lá, puxa as carretas no brejo. Mas eu prefiro aqui. Aí de vez em quando pega as obras aqui também, às vezes muito sigue-para e atrasa muito mesmo. O movimento aqui é maior, né? Mas eu na ida até adiantei bem. Hoje também eu adiantei que meu pensamento era dormir lá em Feira ontem. Aí como eu mudei de ideia lá de rota, falei, não, vou passar e vou Itatim, cheguei em Itatim, não era 8 horas da noite ainda. Aí saí 7 e pouco hoje da manhã. Aí a minha intenção era ficar lá em Feira ontem. Aí se eu fico em Feira aí eu ia pegar provavelmente um Sigpar até grande lá em Feira para Antônio Cardoso lá, que o DENIT está dando uma recuperada daquele trecho lá. Ainda bem, né? Que tá ruim, nossa senhora. Somente a pista da direita, aquela duplicação lá. Mas já fizeram algumas coisas. Já arrancando o asfalto velho, jogando pro mato e colocando novo. Na pista de sentido Vitória da Conquista, no caso do sentido que eu tô indo. Eu passei lá já boca da noite, aí tava vendo as máquinas estavam paradas lá. E alguns trechos já feitos, né? Aí se eu fico em Feira, que eu ia sair, não ia sair de madrugada, e provavelmente eu ia passar lá na hora do movimento. Apesar de que lá é duplicado, aí eles não ficam no Sigpar, né? Só dá uma funilada no trânsito, mas às vezes nem fila dá, né? Um excessozinho de carro e tal, porque lá é duplicado, não precisa ter Sigpar. Faz um lado, depois faz o outro.
Mandar um alô para a Ana Santos, da Ateliê Fada do Bosque, lá de Juazeiro do Norte. E o Carlos, que é natural lá de Medeiros Neto, lá no extremo sul da Bahia, e mora lá em Aparecida de Goiânia, lá no Goiás, é caminhoneiro. E o Rui Coyote, que é caminhoneiro aposentado. Meu amigo Wesley Santos, natural lá de Sergipe. E o Nelson Martins e o Germano Moura lá do Boqueirão, lá na Paraíba. José Alves, que é natural de Caraúbas e mora em Campina Grande. Meu amigo Maurílio Brito, natural de Caraúbas e mora no Rio de Janeiro. Manuel Magalhães, de Rui Barbosa, na Bahia. Dalva de Jesus e Floresvaldo Pinheiro, que é de Aracruz, Espírito Santo, e está passando uma temporada lá em Água Limpa, em Jaguaré, também no estado do Espírito Santo. Wellington José de Souza, de Pirituba. Egídio Bernardino Filho. Enéas Vanderlei. Carlos Tavares. Emanuel Matos, caminhoneiro lá de Itajaí, Santa Catarina. Helder Dias. José Flávio Ferreira e José Estrada. Fernando Carvalho. Aneide Rizoneide. Carlos Bauer, lá de Salgueiro, Pernambuco, e Antônio Landim, também de Salgueiro, Pernambuco. E o Richard Guimarães, José Neto Araújo e o José Rivando. E o Josué, que é natural de Jequié, né, onde eu passei ali, e mora em São Paulo há mais de 30 anos. Adenildo Santiago, meu amigo Adenildo Santiago, popular tio Nilton, do Escolar, lá em Itabuna. É natural de Santa Luzia e mora em Itabuna. Que Deus abençoe você e toda a família. E o Ademilton, que vai vir lá de São Bernardo do Campo para Garanhuns, esse mês de fevereiro. A esposa é de Pereiro, lá no Ceará. Tarciso Teixeira Araújo, que é meu conterrâneo, é natural lá de Acoporanga, Espírito Santo, né, interior do Espírito Santo, lá no Noroeste, né, onde eu nasci. E ele mora lá no Rio de Janeiro. O Case 2008, lá de Elisbão Veloso. Me agradeceu por ter almoçado lá, né? Mas assim que eu for lá pro lado do Maranhão, ou Piauí ou Teresina mesmo, né? Que eu passar na hora do almoço, é garantido eu almoçar aí, viu? E comer o carneiro assado. Muito obrigado aí. Case 2008. Gilmar Oliveira na BR e Charles Nascimento. A Cássia Manoeli. Que Deus abençoe você sempre. E o mesmo colaborador do canal, Israel Luiz Santos, ele mora lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Igor Araújo, de Palhano, lá no Ceará. Depois de Russas, né? É meu fã, muito obrigado. Antônio Vieira, da Fazenda Tanques, no quilômetro 102 da BR-116, também lá no Ceará. Elinho, lá do Boqueirão, Beberibe, Boqueirão do Cesário.
Vamos ter a oportunidade de a gente comer aquele peixe assado lá, viu? Muito obrigado. Adelino Silva, lá de Upanema, no Rio Grande do Norte. Batista Oliveira, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Juliana Pascoal, é da Polícia Rodoviária Federal e quer me conhecer. Assim que tiver oportunidade, a gente se conhece. Muito obrigado, viu? Pelo apoio aos serviços prestado. Oceano Pereira de Souza, que é lá de Mauriti, que é terra do meu amigo Francisco Botafogo, que também é de Mauriti e mora lá em São Paulo. Talvez até o meu amigo Francisco Botafogo lembra dele. Oceano Pereira de Souza. O que pode acontecer, de repente no e-mail está um nome e o nome da pessoa é outro, né? Pode acontecer isso também. Amigo Aldo Braga, lá de Ubaitaba, lá nas terras das canoas. Acácio de Varginha, Minas Gerais. E o João, lá do estado do Ceará. Daniel Cavalcante, que é paraibano e mora lá em São José dos Campos há mais de 40 anos. São José dos Campos é Vale do Paraíba, né? Sandra Mara Coutinho, Hideraldo Cardoso, ali de Vitória da Conquista. Sargento Rocha, da Polícia Militar da Bahia, também de Vitória da Conquista. E Deusdete, também de Vitória da Conquista. Amigo Roberto Carlos, lá de Baixo Guandu, Espírito Santo. E o Célio também de Baixo Guandu, Espírito Santo. E o Sérgio Rodrigues, também de Baixo Guandu, que é amigo do Roberto Carlos. Antônio Marcos, que é de Esmeralda, Minas Gerais, amigo do Roberto Carlos. Manuel Soares, lá de Belo Horizonte, também amigo do Roberto Carlos. E José Osmar de Oliveira, lá de Vespasiano, Minas Gerais. Esses aí são todos motoristas rodoviários aposentados, né? O meu amigo Roberto Carlos é motorista rodoviário, veterano também, né? Como o meu amigo Nivaldo Souza e Anacleto também, lá de Natal. Motorista aposentado lá da Itapemirim. Roque Chiada, pai da Alana Rocha. Um abraço, Alana Rocha, repórter lá de Riachão do Jacuípe. Meu amigo Jorge Luiz Silva, de Feira de Santana. Paulo Lima, que também é motorista caeteiro, aposentado, mora lá em Salvador, na Bahia. Aguinaldo Guimarães, de Recife, Pernambuco. Ricardo Barros, tenente da Polícia Militar do Pernambuco, e a esposa Ieda e o filho Ricardo Henrique e a esposa, lá de Igaraçu, no Pernambuco. Que Deus abençoe vocês e toda a família, né? Luciano Aguiar, sou João Albino Filho, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Assim que eu for para aí, Sr. João, entre em contato. Muito obrigado. E o Ribamar, irmão do Sr. João, que mora lá em Santos, São Paulo. O De Assis, que também é de Natal, no Rio Grande do Norte. Nilzete Aquino e José Carlos Pinto. Manuel Galdino, Babalu Regis e Carlos Antônio. José Franco, de Boituba, São Paulo. Cícero Antônio Batista, natural de Vila Tipe, lá em Aurora, no Ceará, e está em Planaltina, Distrito Federal. Meu amigo Cícero Moraes, que também é natural de Aurora e mora lá em Mauá, São Paulo. Amigo Flávio e esposa Aparecida, lá de Cajazeiras, na Paraíba. O Elton, lá de Angra dos Reis. O cantor Isaac Lopes, lá de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. E o Celso de Miracema.
Edileuzo Moura, que é natural lá de Pombal, lá na Paraíba. Amigo Francisco Assis, natural lá de Souza, na terra do dinossauro, e mora lá no estado do Rio de Janeiro desde 1979. Tem bem pouquinho tempo, né? Eu iria colocar uma beiradinha de óleo aqui, mas não vou não. Vou deixar para depois. Tem óleo aqui que dá para ir longe. Chegar uma hora boa para almoçar ali na Andrade. O Carlos de Caravelas, se Deus quiser, nós vamos tomar um café melhorado junto. Fé em Deus, muito obrigado, viu? Lucas Barros, lá de Beberibe, no Ceará, terra do meu amigo Elinho. Léo Anjos BR, amigo Zenailton, lá de Itamaraty, e meu amigo Marcelão, carreteiro, também de Itamaraty. E o Sérgio dos Santos, de Itamaraty também, lá no Baixo Sul da Bahia. Inclusive, até fiquei sabendo que teve um protesto aí, né? O pessoal fez um protesto aí, que o cacau tá preço meio baixo. Mas vai melhorar. Amigo Domingos Cruz, lá de Presidente Tancredo Neves. Que Deus te abençoe sempre. Melhoras aí, viu, meu amigo? Muito obrigado. E o Eric Barros, que é membro colaborador do canal, é natural lá de Rio Largo, Alagoas. Amigo João Alves, natural de Cedro, no Ceará, e mora lá em Itapecerica da Serra. Eu acredito que acho que o João Alves está até no estado do Ceará ainda. Vim para cá em dezembro. Para cá não, para lá, né? Severino Elias e Josmar Paiva, Eunildo Dantas Bittencourt, de Itapecerica da Serra, São Paulo. Alaide Mendonça, de São Paulo. Joaquim Pereira, de Governador Valadares, Minas Gerais. Meu amigo Duval Carlos, de Teoflotone. Passar aí novamente, meu amigo. Fé em Deus. Sargento Oswaldo, da Polícia Militar de Minas Gerais, lá de Poté. Constantino Alves. Nilde Santos. Amigo Geraldo Andrade, lá de Aracaju. E o Joca Afonso. Amigo Océlio, lá de Aquiraz, lá no Ceará. Assim que eu for para aí, a gente entra em contato, meu amigo. Muito obrigado aí pelos passeios e pelas tapiocas, né? Que Deus abençoe você e toda a família, meu amigo Océlio. E o Paulo Júlio, da Barraca Entre Amigos, lá da Praia do Futuro, também lá em Fortaleza. Assim que eu for aí, a gente dá uma ida aí. Zeca 1488, lá de Capim Grosso. Carlinhos de Morada Nova, em São Paulo.
Josimar Lopes e a esposa Simone. E as filhas Isabelle e Isadora, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. E o Francimar, que é irmão do Josimar, que é policial rodoviário federal em Caicó. Muito obrigado, que Deus abençoe a toda a família, viu? Muito obrigado e muito obrigado, Josimar, pelo convite da buchada de bode. Assim que tiver oportunidade, eu irei aí pra gente comer a buchada de bode, com certeza. Mas muito obrigado, viu? Pelo apoio também e pela consideração. Daqui a pouquinho eu vou passar o perímetro urbano do Manuel, né? Manuel Vitorino. Mandar um abraço para o senhor Genildo Vieira, que me reconheceu lá em Jardim Limoeiro, né? Lá em Serra, Espírito Santo. É motorista carreteiro aposentado. E o filho Fagner, que é motorista carreteiro da Sul Continental. E o neto Riquelme. O senhor Genildo Vieira é natural lá de Penedo, Alagoas, e mora lá em Porto de Santana, em Cariacica. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor aí e toda a família, viu? Muito obrigado. A neblinazinha, um sereninho. Mandar um alô para Osmar Jesus Santos, que é de São Paulo. Isailton Guilherme, é do canal Juntos na BR com Alegria. Antônio LT, que tem o canal no YouTube lá de Garanhuns, no Pernambuco. O Davidson, do bairro José Walter, lá em Fortaleza. E o Vitão Chicão, Trairi, Fortaleza. Antônio Lopes Ferreira, caminhoneiro aposentado também de Fortaleza. Alexandre Bueno Freitas, Jorge Luiz Silva, Ailton Costa de Freitas, lá do Posto Pau de Vela, lá em Santo Estevão. Francisco Oliveira, lá de Milagres, no Ceará, e mora em Guarulhos, São Paulo. Francisco Lopes, de Piancó, na Paraíba, e mora lá em São Mateus, São Paulo, é motorista de bitruque. Antônio Mendes Melo, o popular Melão. Moisés Soares da Silva, lá de Bauru. Elizabeth Alves, de Porto Seguro. José Carlos Souza, aqui de Manuel Vitorino. Aí, ó, sua terra natal tá bacana, tá para chover, viu? Que Deus abençoe aí. José Carlos Souza, aqui de Manuel Vitorino. Mais uma vez eu tá mostrando aí a sua região. Paulo Manuel e o Max Lemos. Manuel Barros e
Hamilton Emílio Barros, que é irmão do Manuel Barros. Que Deus abençoe vocês e toda a família, lá de Macururé, no sertão baiano. Micaela Puga, que é natural lá de Xinguara, no sul do Pará. É policial civil, está trabalhando lá na Grande Belém. Muito obrigado aí pelos elogios e pelo apoio de sempre. Que Deus abençoe e te proteja sempre aí na sua jornada. Gildo Souza Oliveira, Nelson Martins tem um canal no YouTube. Arnaldo Zambi e o irmão Bento Rogério Zambi, conhecido como Didio, lá de Iconha, no sul do Espírito Santo. Rafael Silva, lá de Sabará, Minas Gerais. Amigo Valdeci Alves Pereira, natural lá de Ataleia, irei passar lá, se Deus quiser, provavelmente amanhã. E mora lá em Ibirité, Grande Belo Horizonte. Eu e meu amigo Valdeci Alves Pereira são quase que conterrâneos, né? Vizinho de estado e de município. Pelo menos lá por dentro dos matos, né? Isaías Santos, Juliano Oliveira, lá de Teoflotone, né? Terra do meu amigo Duval Carlos, que irei passar lá provavelmente amanhã também, com fé em Deus. Gerlane Souza, de Governador Valadares, Minas Gerais. E o Carlos Antônio João Rosário, muito obrigado pelos elogios. E Francisco 30, Raimundo Medeiros, Natal, Rio Grande do Norte. Eduardo Cantalejo, Nivaldo Ribeiro da Costa, mora lá em Americana, São Paulo, e é natural de Casa Nova, na Bahia. E a mãe, Dona Neuza, que é lá de Casa Nova, na Bahia. Forte abraço, que Deus abençoe vocês sempre. A Lair Maia e a mãe, Dona Joaquina, lá de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, muito obrigado, que Deus abençoe vocês sempre. Cláudio Aparecido Cardoso, de Andradina, São Paulo, e o Natan, de São Paulo, o Raul 4G, Agnaldo Bezerra e a esposa Nilzete, natural lá de Ilhéus, no sul da Bahia, e mora no sítio em Pilar do Sul, São Paulo. Visto por último, que é natural de Guarabira, tem um canal no YouTube. Severino Galdino, que também é natural de Guarabira e mora lá no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo. Valdir Paiva, que é carioca e mora em Belmonte, no sul da Bahia, precisamente lá no município que passa uma parte do danado do desvio, né? O desvio o pessoal fala só Itapebi, aquele negócio todo, Santa Maria Eterna, que pertence um trecho ali, é Belmonte. Meu amigo Valdir Paiva sabe lá os limites, né? Mas muito obrigado. Denilson José de Souza, muito obrigado pelos elogios. Neuza Martins, de Campanário, Minas Gerais. Sebastiana da Hora e a mãe, Dona Isaltina da Hora, lá de Jaru, Rondônia. José Carlos da Silva, de Aracaju. Edna Yai, José Fernando dos Santos e Barbosa Moto, lá de Teolândia, no Baixo Sul da Bahia. Francisco Pereira Lima, lá de Mossoró. Jairo Ribeiro Santana, de Suzano, São Paulo. Donizete Batista e o Cleiton Santos, de Barro Preto, no sul da Bahia. Osivaldo Santos, de Salvador, na Bahia. Carlos Anola, de São João del Rei, Minas Gerais. Evandro de Ambrósio, Linhares, Espírito Santo. José Gomes Filho e Janderson Vicente,
Abílio Souza Neto, mora lá em Ataíde, em Vila Velha. Amigo Márcio MD, da Borracharia MD, da Estrada Jerônimo Monteiro, lá no Aribiri. Jurandir Júnior, do Coração de Maria, na Bahia. Robson Mota. Ricardo de Campina Grande, gosta de vídeos longos. Os meus são bem longos mesmo. Artuninho Lima. Daniel Silveira, lá de Taitinga, no Ceará. Antônio Lino, de Pernambuco. Maurício Araújo Silva, que é natural lá de Riachão do Jacuípe, mas faz mais de 2 anos que esteve lá. Graça Diniz e o esposo José Inácio, que é de Santa Rosa, na Paraíba, assiste meus vídeos todos os dias. Muito obrigado. Fernando Mendes. Antônio Rodrigues e Dona Maria Teixeira, que são natural de Minas Gerais e mora lá em Paulista, Pernambuco. José Soares, lá de Almeida, de Governador Valadares. Agostinho Teodoro. Aguinaldo D1, muito obrigado pelos elogios. José Margarido, caminhoneiro aposentado há mais de 20 anos. Geraldo Nascimento, meu canal aí no YouTube também, motorista carreteiro aposentado. Que Deus te abençoe sempre. Gilberto Silva, meu amigo Willis Timbó, que é motorista carreteiro, tem um canal no YouTube, lá de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. José Messias, Helena de Botucatu, está conhecendo o Norte e Noroeste, Norte, Nordeste e Minas Gerais através dos meus vídeos. Aguinaldo Nunes, que é natural de Souza, lá na Paraíba, e mora em Águas Lindas de Goiás, lá no entorno de Brasília, há mais de 30 anos. Muito obrigado pelos elogios e pelo apoio de sempre. Maria de Lourdes, lá de Nova Friburgo, muito obrigado. Senhora Cis Soares, de Eunápolis, extremo sul da Bahia. Gerson, natural de Padre Paraíso, lá do Vale do Jequitinhonha, mora lá em Bertioga, mas tem muitos parentes na região de Padre Paraíso, Minas Gerais. José Conceição da Silva. Silmar Oliveira, caminhoneiro, que eu conheci lá no posto Pinga Fogo, é natural de Itambacuri, Minas Gerais, e mora lá em Irupi, Espírito Santo. Daci Matede, lá do bairro Glória, em Vila Velha. JR Piscina, de Itapuã, também em Vila Velha. Vander Taxista e esposa Miriam, do Ibis, também em Vila Velha. E Laura Fauer, Francisco Fauer, também do bairro Ibis. Betão Coqueiral de Taparica, Cabo Aquino e meu amigo JP. Júlio Pereira, que é natural aqui do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, e mora lá em Vila Velha, no mesmo bairro que eu moro. Paulo Boa e a esposa Cida, lá de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Tito Silva, amigo Iremar e esposa Nalva, lá de Benegó, e o Bira, da barraca do Bira, também de Benegó, e a esposa Jane. Eldinha Souza, que é de Formosa e mora em Uauá, próximo a Benegó. Douglas, gerente lá do posto HG, da unidade HG lá de Benegó. Edmário e Bruno, netos da dona Albertina, também lá de Benegó. Sonené e a esposa dona Totó, lá da pousada Balneário Beira Rio, lá de Canudos Velho. Que Deus abençoe a todos sempre.
Janete Ferreira e Cleiton Vanício. Antônio Pereira. Edson Santos 381 de Goiânia, Goiás, e Fran Barros. José Isaac. Geraldo Oliveira, morou lá em Porto Real do Colégio, em Alagoas, que é divisa com Sergipe, né? Propiá. Hoje mora em Cidade Tiradentes, São Paulo. Adeus Dete, ali de Vitória da Conquista. Domingos Dias da Rocha. Zenilda Santos, lá de Domingos Martins, Espírito Santo. E o João Rosário, e o Chico Martins, e o Chico Calote, que é natural lá de Porteiras, no Ceará. Célio Bento Freire e Luzinete Rodrigues. José Antônio Araújo, que é lá de Itambé, Pernambuco, está em São Paulo. Edinaldo Teixeira, Antônio Gomes, Marcelo Guimarães, Jorge Luiz, lá de Feira de Santana, e o frentista Edelson, conhecido como Gururim, lá do Posto Maná, em São Domingos do Azeitão, lá no estado do Maranhão. Maria das Graças Silva, que é natural lá de Cabrobó, no Pernambuco, e mora lá em Brasília, no Distrito Federal. QRA Leal e compadre Dilson Foncili, lá de Rio Negrinho, Santa Catarina. Luiz Carlos Maia Alves, Francisco 30, Assisinho Able, motorista aposentado, mora lá no sertão da Paraíba. Vem comigo 3827 e o Islânio Bezerra. Francisco Walter Ferreira, Valdino Nascimento, José Flávio Ferreira, Genivaldo Santos e Raimundo Oliveira. Paulo Ponciano, Adilson Reis, Valdelice Pereira da Silva, amigo Gilvan Francisco e Valdionor Carlos. Passeios e viagens, a Margarete. Leonardo Matias, sargento Coppola, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Fernando, motorista carreteiro, e a esposa Daniela moram lá em Hortolândia, na região de Campinas. Meu amigo Alvimar Denadai, que é segurança aposentado, me conheceu lá em Serra, Espírito Santo. Muito obrigado, amigo Alvimar Denadai. Almiro Galdino Nascimento, Valdemar Freire, amigo Marlon original, né? Marlon Oliveira, que é natural ali de Ibitupã, na Bahia. É um acesso ali na frente ali, né? Por Boa Nova. Maurício Araújo Silva e o Mário Cleve. Manuel Domingos, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e o Pedro Silva. Ângelo Miranda, lá do Recreio, povoado do Recreio, que é divisa de Santa Maria, Espírito Santo e Santa Teresa. Abrão Soares, Maria Célia Lobo, Raimundo do Alibi, que é natural lá de São Luís do Maranhão, e o Dom Ruiz. Neuza Bezerra, pastor Isaac, que é natural de Souza, na Paraíba, e mora em Brasília há mais de 35 anos.
Garoazinha abençoada. Aproximando aqui já do município de Boa Nova, mas eu vou almoçar antes ali no Churrascaria Andrade, que é a primeira qualidade, viu? Quilômetro 729, em frente ao antigo posto 58. Mandar um alô para o José, de Jardim das Gaivotas, São Paulo. Juvenal Pereira, de Queimada Nova, lá no Piauí. Afonso Genuíno e Breno Santos. Ivo Félix Oliveira, lá de Goiânia, Goiás. Marcelo Feitosa, a mãe é natural lá de Dom Expedito Lopes. Lá onde eu mandei fazer a carretinha, viu? Lá é Dom Expedito Lopes. A mãe dele é natural de lá, no Piauí. Mais uma vez, um amigo Alair Maia, lá de Barra Mansa, e a mãe, Dona Joaquina, né? Vamos lá, né, Dona Joaquina? Muito obrigado. Vanusa Portugal, da Guarda Municipal, lá de Catu. Que Deus abençoe você e a família sempre. Gi Ferreira, Francisco Silva dos Santos, né? Cunhado do Heron Alves, lá de Ubatã. Wilson Pereira, que é natural lá do Piauí. Dá um alô também para Antônio de Indaiatuba. José Aparecido Silva e o Zigomar Oliveira Matos. Tony Trovisky Pereira, natural lá de São Mateus do Maranhão. Helder Cavalcante, de Mossoró, Rio Grande do Norte. E Rosilda Silva. Odair Moura, Rosilda Gaúcha, natural de Porto Alegre. Helenice Vargas, natural lá de Palmeiras das Missões, também lá no Rio Grande do Sul. Suzana Maria Santos Oliveira, delegada da Polícia Federal lá de Guaíba, lá em Porto Alegre. Toninho Sanches. Boas Alves de Oliveira, lá de Pirituba, muito obrigado, meu amigo. Joas Alves, Moto Uber, lá de São Luís do Maranhão. Me levou lá para gravar onde começa a BR-135, lá em São Luís. Muito obrigado. Em breve eu apareço por aí, viu? Sítio Aniele, muito obrigado. Juca Cândido Filho. Francisco Serafim, natural do Piauí e mora em Osasco. Quelinha da Pecuária, tem um canal no YouTube, é lá de Santa Rita do Itueto, lá na região do Vale Rio Doce, em Minas Gerais. Edson Santos Alves, muito obrigado. Joseilton Souza, Nice Souza. José Altemir, lá de Altos, no Piauí, mora no Rio de Janeiro. Amigo Cícero, que é natural lá de Juazeiro do Norte e mora lá em Venda Nova do Imigrante há mais de 27 anos. E a irmã Sueli, que mora lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Egídio Bernardino, que é de Juazeiro também, do Norte. Terra da Cajuína, São Geraldo, né? E mora lá em Maués, no Amazonas. E o Michel Mota, meu amigo Lúcio Mauro Leandro de Almeida, que era motorista carreteiro e hoje é motorista rodoviário, meu amigo conhecido de muitos anos. Que Deus abençoe você aí na sua jornada. E Paulo Manuel Jackson Ribeiro, a tia mora lá em Piri, Centro-Sé. Aí, Churrascaria Andrade é ali, ó, lá do outro lado. Tem esse aqui, mas esse aqui é concorrente. Eu gosto de ir lá do outro lado. Aí, ó. Abriu outro do lado dele. Já abre e fecha, abre e fecha. O Andrade não. Já tem uns 15 anos que eu conheço aí.
Abre dia de domingo. Não tem esse negócio não. É por isso que eu dou preferência. E o negócio aí é a primeira. Banheiro ali muito bom, vou aproveitar já aí. Tomar um banho para despertar. E o preço aí, ó, rodízio, R$25. Eu vou encerrar aqui, agora é a hora do almoço, né? Pra mim ainda tá cedo, mas tem que aproveitar a oportunidade. Tudo de bom a todos, até os próximos vídeos.